O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Boa tarde, queridas, graça e paz. Prazer estar aqui com vocês hoje à tarde. Acho que a última vez que eu estive aqui foi falando para os casais, acho que em 2019, faz um pouquinho de tempo. Mas é um prazer, obrigado Miriam pelo convite estendido, uma satisfação enorme. Estou vendo alguns rostos conhecidos, peço licença para citar essas queridas irmãs que me acompanharam durante muito tempo e peço licença também para citar os nomes delas, porque são muito especiais. Nós, quando passamos pelas igrejas, deixamos algumas amizades e que perduram pelos anos. Faz já um tempo que eu fui pastor na igreja de Pirituba, cheguei lá com 27 para 28 anos, era bem jovem, hoje já bem mais maduro, com 51 anos de idade, cheio de cabelo branco, né? Faz parte do processo da vida. Mas eu cito aqui a Abigail, com quem tive uma jornada de caminhada, amigo do seu esposo, que já está com o Senhor, vários papos, vários cafés. Também a Valquíria foi a nossa secretária, e eu creio que é um ministério ser secretária de pastor. Houve vários momentos em que a pessoa chegava desesperada para conversar conosco e a Valquíria já acalmava, já tinha um tempo com a pessoa antes dela entrar na sala, e vivemos momentos extraordinários com a Valquíria, uma mulher fora do comum e uma bênção para nós lá na igreja de Pirituba. Dona Sueli, tive vários momentos também indo na casa dela, orando pelo filho dela, tão jovem, passando por uma cirurgia tão delicada. Tive vários, no bom sentido, embates teológicos com seu esposo, que já é falecido também. E acompanhei vários momentos da vida e da luta da Dona Sueli, e também essa mocinha que eu a chamo até hoje, Ruth Campos, um trator eclesiástico, uma mulher fora do sério, uma grande amiga, que presença na vida pastoral, acompanhou todos os momentos da minha vida e da vida da minha esposa e também da Isabela, uma mulher fora do comum, e eu tenho algumas marcas, e uma delas é ter feito o casamento das 3 filhas. Casei as 3 filhas e batizei a primeira neta. Tive a honra de participar desse momento e tenho um carinho enorme pelo esposo dela, que nós oramos até hoje, para que Deus toque no coração dele, mas é uma pessoa sensacional, o seu Manuel, com quem eu tenho também uma jornada. E estou vendo aqui também uma mocinha que já é de outra igreja, a Mari, esposa do Luiz. Que alegria tê-la aqui conosco também. Tivemos uma amizade bem legal também. Fiquei 3 anos lá na igreja da Lapa e pude conviver de perto com o Luiz, a Mari e o Lucas, que está estudando e jogando nos Estados Unidos, né? Viu o Lucas bem pequeno. Então, a alegria, eu não poderia deixar de mencionar essas queridas que são parte. Uma irmãzinha falou lá embaixo agora: negócio seguinte, pastor, mulher é top, porque é mulher que sustenta os pastores em oração. Cadê a irmã que falou? Levanta. Isso, foi a senhora. Verdade.
Tem um grupinho lá na nossa igreja, eu falo que é o caldeirão que faz o púlpito ferver. Mulherada que ora lá, quinta de manhã, nas vigílias lá da nossa igreja, mulherada firme. Sem a mulherada na igreja, a igreja fica capenga, sem sombra de dúvidas. Mas vamos lá para o texto. Gálatas, capítulo de número 2. Gálatas, capítulo 2, texto bem conhecido de todos nós. Eu quero ler com vocês a parte final do versículo 19 e o versículo de número 20. Gálatas 2, está aí o texto. Vamos ler todos juntos? Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu estou crucificado com Cristo. Oremos mais uma vez. Deus, obrigado por esta oportunidade que Tu nos deste. E oportunidade tão preciosa, porque temos liberdade no nosso país para Te servir, para Te cultuar, para virmos aqui à igreja e celebrarmos esse momento. Obrigado por essa graça, por esse privilégio, por essa honra que Tu nos dás na Tua presença. E agora, Espírito, queremos te pedir que Tu fales conosco, que Tu toques no nosso coração. Precisamos de sensibilidade para ouvirmos a Tua voz. Então, toca em nós, Espírito, através desse texto que é tão conhecido, mas que é tão difícil, é tão complicado de vivermos. Então, fala conosco, Espírito, sensibiliza o nosso coração, ilumina a nossa mente para que compreendamos essas verdades que Paulo trabalhou aqui para os crentes da Galácia. Fala conosco mais uma vez, pedimos agradecidos no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Interessante a vida que vivemos nesse século 21. E você pode ver isso nas propagandas, você pode ver essa realidade em todas as mídias, é a realidade da vida individualista. Então, o convite tenha a sua playlist. Seu celular, você só coloca os aplicativos que você gosta, você só coloca as fotos que você gosta, o que você não gosta você deleta. E se há alguma exposição indelicada sua, você deleta imediatamente. Então é playlist, é vídeo. No Zap você só responde aquilo que lhe interessa. Se não lhe interessar, você não responde. Porque o nosso universo nesse século é absolutamente individualista. Nós corremos para conquistar aquilo que nos beneficia. Corremos para sermos alguém. Corremos para termos um espaço na vida e na sociedade. E na igreja esse negócio não é diferente. Vocês já perceberam como nós apresentamos os nossos pregadores? Esse é o reverendo fulano de tal, ele tem doutorado, ele tem mestrado, ele tem isso, ele tem aquilo. É raro você apresentar um pregador somente como pregador. Esse é o fulano, servo de Cristo, ponto. Não, nós gostamos do status, nós gostamos de, em alguma maneira, aparecer. Qual é o problema de tudo isso?
Por que encaramos a vida dessa maneira? Por causa de um negócio chamado ego. Ego. A vida egocêntrica, minhas queridas e queridos aqui presentes, não é uma dependência química, mas é um vício que nos leva a usar qualquer meio para obtermos o que queremos, o que desejamos. Então, em cada processo da nossa existência, do nosso dia a dia, a nossa tendência é sempre perguntar: o que eu ganho com isso? O que eu ganho com isso? O resultado é óbvio: benefício próprio. É impressionante, minha gente querida, que essa vida egocêntrica, ela tem a ver exatamente com as inclinações da nossa natureza adâmica. O problema já começou lá na proposta do Éden. Para os nossos primeiros pais, Adão e Eva: o dia que vocês comerem desse fruto, vocês serão como? Lá começou o grande problema do nosso ego. E os nossos pais cederam. E depois que eles cederam, entrou o processo do pecado na humanidade. E esse processo tem sempre a ver com o ego. Tem um livreto muito legal, muito gostoso, que vocês devem ter por aqui. É um livreto que você lê numa tacada. Em alguns minutos você lê, tem 60 páginas, Ego Transformado, do pastor Tim Keller. Esse pastor que tem marcado bastante aí o universo protestante, com uma proposta bem legal. E tem uma frase nesse livro que eu chamo a atenção de vocês: o ego é incrivelmente atarefado, ou seja, ele faz de tudo para ser notado. Eu vou repetir: o ego é incrivelmente atarefado, ou seja, ele faz de tudo para ser notado. E aí você pode usar a sua imaginação. Você como mãe, você faz questão de mostrar: olha, meu filho, minha filha, olha que coisa linda, olha, ele acabou de formar, fez doutorado lá na Unicamp, na USP, olha meu filho, ele acabou de voltar dos Estados Unidos, fez MBA, meu filho, minha filha, estão morando na Europa. Ou então é o seu marido, é algum membro da família, para você mostrar o quanto o seu ego é atarefado e ele precisa ser notado. Pois bem, temos um problema, temos uma questão para ser resolvida, que é o nosso ego. Então nós precisamos de algo que nos impeça de buscar a nós mesmos, já que essa é uma tendência adâmica. E se alguém disser que não tem um ego inflamado, que não exercita o seu ego, você está mentindo. Porque essa é uma característica de todos os filhos de Adão. Qual é a solução para pararmos de buscar o nosso próprio orgulho, o nosso próprio ego, a nossa soberba e tudo aquilo que engrandece a nós mesmos? Este algo é a crucificação em Cristo Jesus. Precisamos viver centrados em Cristo. Precisamos ser crucificados por meio de Cristo, para a glória de Cristo. A única solução
para o nosso ego, chama-se cruz. E é exatamente essa a proposta de Paulo para os crentes da Galácia. Para esses que ele escreve, que já estão mortos para a lei, não vivem mais para a lei, mas vivem em função da graça. E Paulo traz essa proposta, gente, a gente não vive mais em função do pecado, nós vivemos para Deus. E viver para Deus, no entendimento aqui de Paulo, significa morrer para si mesmo, morrer para a sua vontade, para que Cristo seja a maior ênfase e o centro do ser. Se você quer morrer para você mesmo, você precisa de Cristo. Cristo reinando no seu ser, Cristo com a sua vontade, Cristo com os seus desejos para a sua vida. Essa é a única maneira que Paulo apresenta aqui para que nós vivamos combatendo todos os dias o nosso próprio ego. Por isso eu quero deixar para vocês 2 lições aqui nesse texto. Primeira delas, a crucificação é o único meio de vivermos completos para Cristo e não para nós mesmos. Percebam a fala de Paulo no finalzinho do versículo de número 19. Eu já estou crucificado com Cristo. Percebam o raciocínio de Paulo. Eu já estou crucificado com Cristo. Logo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Que fala profunda, gente, e não é uma fala de qualquer um. Nós estamos falando de um cara que é top no evangelho, mas que não se gaba. E eu creio que nós precisamos de um centro orientador que nos liberte de uma vida egoísta e manipuladora. E o centro é esse aqui. É de estarmos crucificados em Cristo Jesus. É de morrermos para nós mesmos. É de termos Cristo como centro mesmo. E quem está falando aqui, gente, é assim, você junta a inteligência e a capacidade de Einstein, de Bill Gates e de Jobs. Essa capacidade dos 3 não dá o Dr. Paulo, hein? Em termos de academia. É o doutor Paulo que está falando aqui, é o fariseu, é o gentil, é aquele que estudou aos pés de Gamaliel, o sábio, o rabino top. Ele tem as credenciais de um doutor mesmo. E aí esse doutor aqui, ele diz para essa igreja, ó, eu encontrei um sentido para a minha existência. O sentido para a minha existência é Jesus Cristo de Nazaré. Então eu morri para mim mesmo, para que Cristo viva em mim. Por isso eu digo para vocês, cristãos da Galácia, eu já estou crucificado com Cristo. Literalmente eu morri para mim mesmo, eu morri para o meu status, eu morri para a minha academia, eu morri para todas as minhas experiências humanas em prol de Cristo, em prol de Jesus Cristo de Nazaré. E exatamente por isso eu digo para vocês, crentes da Galácia, que eu trago no meu corpo as marcas de Cristo Jesus. É morte mesmo, gente. Ele morre para ele mesmo e ele diz, eu não vivo mais para mim mesmo, mas Cristo é minha vida, Cristo é o meu sentido. Em outras palavras, eu estou pregado com Cristo na sua cruz. E eu experimento o morrer de Jesus como uma vida nova para o meu ser. O meu sentido é Jesus.
A minha vida nova, onde eu não reino mais, onde eu não tenho mais o controle, onde o meu ego não tem mais espaço, é Cristo. Cristo que reina em mim, Cristo que vive em mim. Eu respiro Cristo, eu sinto Cristo, eu ando com Cristo. Não é mais meu ego que se gloria, mas eu me glorio na cruz de Cristo. Ela é o sentido para a minha existência. Só que, gente, isso não é algo fácil. A crucificação do nosso ser não é um negócio light. E vocês já perceberam a proposta da pregação do evangelho, entre aspas, na mídia? Venha para Jesus e você será feliz, você será próspero. Aparecem até com os carrões lá, as Mercedes, as BMWs da vida, os iates da vida. Venham para Jesus e vocês serão pessoas prósperas. Que me permitam a liberdade. Que evangelho idiota é esse, gente? Evangelho de vida fácil. O evangelho que Paulo apresenta aqui é para você morrer. Se você quer viver na presença de Cristo, você tem que morrer. Isso é evangelho. Isso é vida crucificada. Você morre para o seu orgulho, você morre para o seu ego, você morre para a sua soberba, para a sua prepotência, para a sua arrogância, para o seu jeito de querer impor todas as coisas para a sua vida. Você que manda em casa, você que determina as coisas na sua casa. Não é mais você, é Cristo. Cristo no centro. Cristo que cuida do meu marido, eu não preciso ficar ansiosa. Cristo que cuida dos meus filhos, eu não preciso ficar desesperada e tomar remédio para dormir. Porque a minha vida está crucificada em Cristo. Eu não dependo mais de mim mesma, de mim mesmo. Eu dependo de Cristo, eu dependo da sua vontade. Então, é morte. É morte para mim mesmo, é morte para o mundo, é morte para todos os meus desejos. Os meus desejos são para Cristo e não para mim mesmo. É interessante que às vezes a gente acha que Paulo é um cara meio soberbo, né? Porque ele fala assim em 1 Coríntios 11:1: sede os meus imitadores como eu sou de Cristo. Não é soberba, é humildade. Porque Paulo, ele respira Cristo. Ele exala Cristo. Então ele pode chegar para os de Corinto, para os da Galácia, para os de Éfeso, para os de Filipos, e dizer para eles: olhem para mim, porque eu sou um reflexo de Cristo. Eu carrego no meu corpo, no meu ser, no meu interior, as marcas de Cristo Jesus. Vocês se lembram do encontro de Paulo com o rei Agripa? Paulo está falando lá com o rei Agripa, está conversando com ele, está falando do que aconteceu com ele. E aí, Paulo diz: ó rei Agripa, quem dera que se por um momento tu fosses igual a mim, exceto essas cadeias. O rei Agripa fica tão impressionado, tão impactado com a fala de Paulo e o comportamento de Paulo, falando sobre Cristo, respirando Cristo, que o rei Agripa diz: ô Paulo, por pouco tu me persuades a ser como tu um cristão. Isso é cruz, gente. Isso é cruz. Como que nós podemos viver essa caminhada da cruz?
praticando a humildade, vivendo como Paulo, respirando como Paulo. Paulo, um imitador de Jesus, Jesus, um homem absolutamente humilde e simples, o Deus encarnado, que se coloca ao lado de pecadores para ser batizado, e vocês conhecem bem o texto de Mateus, capítulo 3. Jesus está ali ao lado de pecadores para receber o batismo de João, e João fala: Senhor, o senhor é maluco, o senhor está doido, eu é que preciso ser batizado por ti. Porque João Batista também tem a sacada da vida crucificada em Cristo, por isso ele mesmo diz: importa que ele cresça e que eu vá para baixo, que eu diminua. Mas aí Jesus diz: cumpra-se, porque assim é a justiça divina. E Jesus é batizado por um homem. Que coisa louca, gente. O mestre do mestre fazendo isso. E Paulo segue o seu mestre, imita o seu mestre e vive como seu mestre. E Jesus age assim em todo o seu ministério. Ele não procura o caminho da ostentação. Querem aclamá-lo, querem fazê-lo brilhar, e Jesus vai para a quietude, Jesus vai para os lugares silenciosos, e fica tranquilo, fica na sua humildade. Mas parece que conosco é um pouco diferente, porque nós queremos o espetacular, queremos brilhar, queremos aparecer, queremos ser notados pelos outros. Só que o evangelho não é assim. Essa tentação é para humanos caídos que não se identificam com a cruz de Cristo. O texto sagrado diz para nós: eu já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é vida de evangelho verdadeiro. Esse é o cristianismo que faz sentido. Vida crucificada, quem aparece é Cristo, quem brilha é Cristo, quem está no centro é Cristo, não nós. Interessante você olhar para a vida de Paulo. Paulo chega para os crentes de Filipos e diz: por favor, que cada um considere outro superior a si mesmo. Porque essa é a dinâmica do reino. E Paulo trabalha no capítulo 3 de Filipenses uma realidade extraordinária. Ele diz: por amor a Cristo eu considerei tudo como lixo, como escória, porque para mim o que vale é o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. O que eu considerava importante toda a minha carreira, eu me abneguei, eu neguei tudo isso, considerei isso tudo como esterco, por amor a Cristo, por amor à cruz de Cristo, porque o meu viver é Cristo, o meu respirar é Cristo. A minha satisfação e a minha alegria são Cristo. Cristo Jesus. Segunda e última lição: a crucificação nos faz viver pela fé e amor a Cristo. Vejam aí, na sequência do texto: e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé, no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que coisa extraordinária, gente. A fé de Paulo não é nele mesmo, é em Cristo. Não é nas pessoas, não é em Gamaliel, seu mestre,
o seu rabi humano, não é na sua sabedoria. E quando você abre o texto de Atos 17, você vê Paulo, um verdadeiro teólogo, filósofo. O cara manja de tudo, mas a base dele, a base da sua fé não está nessas circunstâncias, nem no aparato intelectual e acadêmico que ele tem. A sua fé está concentrada no Filho de Deus. E ele vive pela cruz no Filho de Deus. Que negócio impactante, gente. Isso faz toda a diferença na nossa existência. Não nos apoiamos no dinheiro que temos, na casa que temos, na família que temos, na estrutura que temos. Nós nos apoiamos nessa vida de fé, em Cristo e no seu amor. É exatamente por isso que Paulo tem um sentido do seu cristianismo totalmente focado nessa fé no Filho de Deus. Tanto que para essa igreja, Paulo diz: por causa de vocês eu sofro dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Isso é vida de fé, gente. Isso é vida de entrega mesmo. É uma vida de fé que tem a ver com a sua crucificação. Eu já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E essa vida pautada pela cruz, eu vivo pela fé nesse Filho que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ora, se você abrir a sua Bíblia e continuar no capítulo 2 de Filipenses, você verá Paulo tratando essa realidade da vida de cruz e o modelo que é Cristo. Como eu citei para vocês, ele diz para nós considerarmos os outros superiores a nós mesmos. Ninguém busque o que é para benefício próprio. E aí Paulo aplica um modelo espiritual que é Jesus Cristo de Nazaré. Ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se aniquilou, se esvaziou. E achado nessa forma de servo, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe dando um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho e toda língua confesse que Ele é o Senhor. Tudo para a glória de Deus Pai. Essa é uma vida crucificada. Essa é uma vida pela fé no Filho, reconhecendo o que Ele fez por nós, porque esse é o desfecho do texto aqui em Gálatas 2:20. A fé nele, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ô, gente, o negócio de evangelho não é para qualquer um. É para quem morre e vive através de Cristo. É para quem valoriza o sacrifício de Cristo. Porque a Trindade reunida no seu conselho eterno resolve trazer a criação de volta para um relacionamento, para uma comunhão. E aí o Pai, juntamente com o Filho e com o Espírito Santo, a Trindade econômica, o Pai, o Criador, o Filho, o Redentor e o Espírito Santo, o executivo da Trindade, o regenerador, eles três dizem: um de nós nos representará, sofrendo, padecendo, morrendo e ressuscitando ao terceiro dia. Filho, você fará essa missão. E aí a Trindade rasga um pedaço de si mesma,
se é que podemos expressar assim. Imaginemos esse negócio, minha gente. Um pedaço da Trindade aqui no meio desses seres miseráveis que somos nós. Somos absolutamente indignos da bondade, da graça e do amor divino. E no entanto, a Trindade vem aqui, como diz o texto de João. O Verbo se fez carne, habitou entre nós. E vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. O Filho se encarna, se humilha, se esvazia. Mesmo sendo Deus, ele se torna o Deus homem, o Deus encarnado. E sofre aqui, imaginemos nós aqui. Jesus diante de Caifás. Caifás malandro, sacana, pilantra, um sacerdote desonesto. Negocia até a sua alma para não perder o poder. Fica lá, zombando de Cristo. Acha que pode fazer o que quer com Cristo. Se Cristo quisesse, ele mandaria uma legião e cala a boca, Caifás. Vum, exterminaria essa figura. Vum, exterminaria Herodes. Vum, exterminaria Pilatos, acabaria com tudo. Mas não, ele fica calado. Sofre calado, como diz o profeta Isaías no capítulo 53. Perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. E como um cordeiro que vai para o matadouro, ele fica em silêncio. E é imolado. E recebe um golpe no seu corpo, em favor dos seus eleitos, para que os seus eleitos não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que se entregou por eles, que os amou, até o fim, como diz o texto de João 13. Percebem como as palavras de Paulo nesse texto têm todo o sentido? Eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Foi pendurado naquele madeiro. Sofreu. Seu suor se transforma em gotas de sangue. Aqueles cravos nas suas mãos e nos seus pés. Tudo por causa de nós. Ele morre, se entrega, ressuscita, para que nós vivamos essa vida de crucificados. Eu já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em nós. Que vocês, mulheres, os homens que aqui estão, que todos nós sejamos crucificados com Cristo, para Cristo, em Cristo, para que a nossa vida seja centrada tão somente nele e para a glória dele. Vamos orar mais uma vez? Vou pedir para a irmã tocar. Eu quero ser, esse cântico faz todo sentido. Para refletirmos sobre essa ideia de sermos vasos quebrados mesmo, vasos que estão crucificados com Cristo. E aí a nossa vida faz toda a diferença, porque quem aparece é Cristo, quem reina é Cristo, quem está no centro é Cristo. E aí nós podemos dizer, como Paulo mesmo,
nós já estamos crucificados com Cristo. E vivemos não nós mesmos, mas Cristo vive em nós. Peça isso para o Senhor e peça: Senhor, quebra o meu ego, quebra o meu orgulho, quebra a minha prepotência, a minha arrogância. Às vezes eu trato meu marido com uma arrogância, uma prepotência, um orgulho tão obeso, tão grande. E isso não faz refletir o teu caráter, não me faz refletir a cruz. Então quebra o meu coração, eu quero ser um vaso de barro, para que digamos as mesmas palavras que o apóstolo Paulo. Temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Jesus Cristo de Nazaré, precisamos ser quebrados por Ti, precisamos ser lapidados por Ti, moldados por Ti. Tem compaixão de nós, ó Jesus de Nazaré. Quebra o nosso ego, quebra a nossa soberba, quebra a nossa indiferença, quebra o nosso orgulho. Quebra esse jeito horrível de querermos ser individualistas, dando vazão sempre para o nosso ego, para a nossa soberba. Limpa o nosso ser e faze de nós pessoas crucificadas em Ti. Quebra o nosso coração, ó Jesus. Quebra o nosso ser e faze de nós vasos de barro. Tu és o oleiro divino e só Tu podes fazer isso em nós. Então quebra o nosso ser, para que sejamos o bom perfume Teu, que exala o Teu cheiro, que exala a Tua glória. Ajuda-nos a sermos imitadores Teus e obrigado, porque Tu nos deste a graça de vivermos pela fé em Ti. Obrigado por essa fé bíblica. Obrigado pelo sacrifício na cruz, porque Tu nos amaste, Tu nos perdoaste e Tu trouxeste a grande bênção de podermos viver essa vida de crucificação na Tua presença. Ajuda-nos a tê-lo como centro absoluto da nossa existência. Oramos assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. E agora, queridos e queridas, que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus sejam sobre nós. Que Ele abençoe e guarde a nossa vida de tropeçar, para que nos apresentemos puros e alegres diante do Pai Celestial. Que o amor, a comunhão e o consolo do Santo Espírito sejam sobre nós, povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém e amém. Obrigado, gente. Fiquem na paz.